Olá, o Entre Elas de hoje está mais que especial. Estamos ao vivo para falar de um dos maiores símbolos da nossa identidade, que é a uva. Que bem pesada. Então, a uva, que é a protagonista da Festa Nacional da Uva, que está chegando aí. Estamos a 23 dias da festa, né? 35ª Festa Nacional da Uva. E para entrar no clima, nós estamos aqui com um trio, que é o orgulho da nossa comunidade, que é o trio da Festa da Uva de 2026, a rainha Elisa e as princesas Letícia e Júlia, e também acompanhadas, então, pela diretora de hospitalidade e receptivo da festa, né, que é a Luciane Lopes Pérez, já trabalhou aqui conosco. Meninas, bem-vindas ao Entre Elas, né? Então, terceira vez que vocês estão aqui conosco para falar, então, vieram como embaixatriz, depois vieram logo depois que teve a escolha, né, do trio, e agora a gente vai falar um pouco uma das últimas novidades, que foi o traje que vocês apresentaram para a comunidade, e também falar da festa que está chegando aí, então, como eu já falei, 23 dias, né, para a festa, essa festa que é tão esperada e aguardada pela comunidade, e que a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso melhor, que é importante para o desenvolvimento da cidade, né? Então, estamos aí ansiosos, mas vamos começar falando dos trajes de vocês, né? Que vocês vieram já usando hoje, e eles já, só de olhar, eles já chamam atenção até para os detalhes, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a concepção, como é que vocês chegaram nas cores, como foi a escolha do estilista, que foi o Rico Braco, né? Que não pôde estar presente conosco hoje, porque é um programa de mulheres, mas ele vai ser lembrado, sim. E até falar um pouquinho do trabalho, a gente vai trazer fotos também daí vocês com ele, né, na escolha do traje. Mas eu vou deixar então vocês falar um pouquinho, então, aí um pouquinho dos trajes de vocês. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma grande alegria estarmos aqui pela terceira vez no programa Entre Elas. Agradecer pela acolhida, pela recepção, a Lu também por participar desse momento e falar de Festa da Uva, falar, como tu falaste, da nossa identidade, do nosso símbolo. Então, estamos muito felizes, falando da nossa maior potência, que é a nossa festa. E falando, então, em novidades, vamos contar um pouquinho do nosso traje. Foi o estilista selecionado, foi o Rico Braco. A seleção ela é feita antes mesmo de existir um pré-concurso da Festa da Uva. Ele foi escolhido antes de sermos candidatas. Isso é um cargo da comissão social. Eles ficam responsáveis pela escolha do estilista. O estilista apresenta um croquis e é aprovado com a comissão social. Eles até a gente falou já da coroa no outro programa, né? Que foi que também é um estilista, Carlos né? Bach, Carlos Bach. Então, o Rico Braco fez os vestidos e vocês também têm as joias que vocês usam, né? Como é que foi a escolha da joia? As joias também, a comissão responsável fica responsável por escolher o profissional que vai realizar as joias. Também. Foi a Carolina Madalosso, né? Que também fez um excelente trabalho. Só os sapatos que não. Os sapatos que não. Os sapatos foi escolha do trio. Mas o nosso traje, então, ele foi feito pelo Rico. O Rico, ele é uma pessoa que já tem um histórico com Festa da Uva. Ele fez o traje de candidata da Princesa de 2022, a Bruna Malmon. E ele tem muito conhecimento, muito estudo. Então, ele traz muito da teoria, das explicações do porquê do vinho, do porquê do verde. E nosso traje, então, ele é um traje modular. Nós temos um traje completo, temos uma saia com um barrado. Podemos tirar o barrado, assim transformando ele em um traje de passeio. Eu tenho o avental, que faz composição com as ancas. As meninas também têm as ancas. Hoje nós preferimos não usá-las. As ancas têm as pétalas rosas, que para representar as rosas que protegem as videiras. Sim. Então tem toda uma história, todo um conteúdo por trás desse traje que foi tão bem pensado. Hoje nós estamos com camisa de seda em função do calor, mas nós temos 2 corsês, um corset com as mangas e com as mangas bufantes e as mangas longas, que também é uma opção de usar com ou sem. Nós temos o cinto, a gola e também está sendo preparado hoje, inclusive nós vamos buscar o nosso corset de verão, que é uma opção que foi pensada depois do traje estar completo para promover esse conforto, justamente porque os dias de Caxias do Sul de verão são muito quentes, o nosso parque de eventos é muito quente, então é uma oportunidade de segurança, de conforto, de leveza e que para nós foi muito importante, sem dúvidas. Letícia, conta um pouquinho como é que é o dia a dia da vestimenta, né? Como é que vocês fazem, assim, porque é um volume, né? Como é que vocês fazem para se vestir? Conta umas curiosidades para nós. Boa tarde, Cris. Um prazer estar aqui contigo mais uma vez, acompanhada das meninas e da Lu. Boa tarde para quem está nos acompanhando.
Sabe que não sei se as meninas me permitem, mas a gente brinca que quando a gente vai para o salão, a gente já leva o nosso traje, e aí depois que estamos produzidas, então nós vestimos o traje. E a gente brinca que às vezes parece que a gente está levando outra pessoa, que é o nosso vestido, né? Então tem saia de armação, tem a saia. E a gente costuma fazer uma fila, então uma vai amarrando a outra, né? Vai fazendo todo esse trabalho, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor, então a família também aprende como colocar o traje, nos ajuda. Os profissionais do salão também são responsáveis, né, de nos ajudar naquele momento, porque realmente exige toda uma organização, né? Então nós temos uma pessoa por trás também da comissão social, que é a Elisa Kuber, que nos orienta, né? Como o nosso traje ele é muito modular, a gente também precisa variar para que a comunidade conheça todas as opções do traje. Então ela também nos orienta, né? Intercalar. Um dia vai com barrado, um dia vai sem, com a camisa de seda, outro dia com a camisa de linho. Então, como o nosso traje tem essa oportunidade, a gente realmente quer mostrar todas as opções do traje. Júlia, quando vocês vestiram o traje, vocês sentiram, nós agora somos um trio, né, harmonioso. Como é que foi essa primeira, assim, vestida, a primeira vez que vocês vestiram e se viram, assim, com o traje? Boa tarde, Cris. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Foi muito especial. A gente fez provas, né, antes do traje ficar pronto. O Rico a gente teve a oportunidade de vestir ainda um traje de algodão, então ele não tinha nenhuma carinha do que vocês estão vendo aqui, era liso de algodão, então ali a gente já pôde sentir um pouco de como seriam as mangas, poder trocar uma ideia com o Rico, de eu gostaria, né, principalmente a manga diminui aqui, eu gosto assim, o que tu acha, será que dá para fazer assim? Então o Rico foi muito aberto e também permitiu que a gente desse alguns pitacos nesse sentido de quando vestisse ele, colocasse no nosso corpo, como a gente se sentiria. Né? E foi uma construção muito bacana. Depois ir vendo o vestido evoluindo, né? O nosso traje evoluindo a cada prova, é muito legal. E claro, no dia oficial, quando nós recebemos ele, foi super especial, e lá tiramos fotos, e um marco muito grande é a apresentação dos trajes, né? Então, para nós foi um dia muito especial, foi no cinema, a gente pôde viver isso com a nossa família, com a imprensa, e depois ver a comunidade no Parque dos Macaquinhos, né? Então, foi um dia bem especial, onde a gente apresentou realmente o nosso traje, mas nem todo mundo ainda já viu todas as variações dele, né? Por isso que, como a Letícia colocou, o papel da Elisa Kuber também em poder nos ajudar a mostrar toda a versatilidade dele durante as nossas divulgações e também durante a Festa da Uva. Então, meninas do trio, vocês, né, são da nossa comunidade, né? Eu digo isso com muito orgulho, porque vocês representam, né? Então, a nossa festa, também com os trajes, né? Com coroa, enfim, muito esperado isso. Mas também tem uma construção, assim, de várias edições passadas, né? Foi uma evolução, é uma continuidade, né? Os trajes. Vocês acham que serve, diz até a Luciane, se quiser complementar, serve de inspiração os trajes passados, né? Essa evolução da festa acompanha a evolução da moda também? Sim, serve muito de inspiração, né? E a gente pode ver uma data importante como os 95 anos, né? Então ele de uma forma ele carrega toda a história da Festa da Uva, né? Sempre trazendo um toque de modernidade. Então o traje das meninas ele mostra muito isso, a própria versatilidade em um traje conseguir transformar em 3, né? As cores que são muito fortes, a coroa também que ela é super diferenciada. Então isso sim tem todo um histórico e traz um pouquinho da herança, né? De cada candidata, de cada rainha, cada princesa que passou aí durante todo esse período de festa. Cris, alguma coisa que vocês queiram destacar de curiosidade em relação ao traje? Uma, como eu falei antes, que eu acredito que muitas pessoas perguntam, que é o que mais surge de dúvidas do traje, é a questão das ancas, né? Porque é um tom diferente, é o rosa, que eu acho lindo, e traz a história da nossa cidade, das nossas videiras, da vitivinícola, e justamente a rosa que protege essa videira. E eu acho muito bonito, porque as gurias têm dos dois lados, a Leti tem do lado esquerdo e a Ju tem do lado direito. E eu tenho dos dois lados. Então, eu sinto que as 3 se protegem. Eu acho muito bonito. Acho que o Rico foi muito feliz nessa escolha. E é um dos fatos, assim, que eu acredito que as 3 gostem. Eu gosto de falar que o traje que nós vestimos no dia da escolha, ele é um traje muito especial, sem dúvida, para toda candidata, porque ele conta a nossa história, né? O meu vestido, particularmente, das meninas também,
cada detalhe foi pensado para simbolizar algo importante da nossa vida, um fato, né? Trazer memórias familiares. Então, o nosso traje, na grande maioria das vezes, ele é pensado por nós e cada detalhe também é escolhido por nós. E quando a gente é eleitas, né? Estamos fazendo parte do trio, isso passa por outra pessoa, né? Então, para nós também é um processo de entender, sim, existiu o nosso traje, ele sempre vai existir o nosso da escolha, mas agora nós temos essa identidade que nos mostra, nos apresenta para a sociedade enquanto corte, né? Então, enquanto corte de 2026. Então, isso também é um processo que nós passamos, né? E é muito importante dizer que, sim, o nosso traje, ele é muito versátil, isso as pessoas estão vendo aos poucos, né? Nós estamos mostrando isso e, para mim, é o principal fato do nosso traje. Então, cada elemento tem uma simbologia, porque, como tu falaste, Cris, existe muito estudos consolidados acerca dos trajes de edições passadas e, assim como esse legado da festa de 95 anos, esse legado também existe em relação aos trajes. A nossa festa se reinventa, por isso que ela se perpetua e se mantém por tanto tempo. Então, naturalmente, os trajes também passam por esse processo, mas existem fatos, existem elementos que eles precisam existir para que sim, seja, né, um vestido de corte, um vestido de festa da uva. Então, o Rico foi muito feliz nas escolhas dele e, como a Elisa falou, ele traz muito essa riqueza de detalhes para nós durante toda a confecção. Isso é importante também para simbolizar um traje de festa da uva. Agora que tu mencionou os trajes da escolha, eles estão lá guardadinhos agora, estão sendo poupados. Sim. Sabe que nós tivemos a oportunidade de utilizá-los num evento da semana passada, mas sim, eles estão lá muito bem cuidados, né? Porque eles também, assim como esse traje faz parte da nossa história, o nosso traje da escolha também. E fazem parte da história também, né? Vocês estiveram com ele durante um tempo, indo nos eventos com eles, com esses trajes, né? Inclusive, viemos aqui com os com trajes, ele. é verdade, a última vez. Bom, meninas, nós temos aí 150 anos de imigração italiana comemorados ano passado, né? E como vocês são mulheres, né? Vocês também, e o programa é de mulheres, a gente também quer falar de tradições que se fortalecem e permanecem, né? Um pouquinho. Então, a gente quer falar desse papel da mulher também, né? Na festa. Também representada pelos trajes, né? Mas a força da mulher nesses 150 anos de imigração, 151 já esse ano vamos fazer, né? De imigração italiana, que também é representado na festa. Sabe, Cris, que é muito importante para nós falarmos disso, porque a gente está à frente de uma festa, uma das maiores festas comunitárias do país, 95 anos de história, 150 anos da imigração italiana e também ano passado completamos 135 anos da emancipação de Caxias do Sul. E a mulher tem um papel muito importante. A mulher também é agricultora, a mulher também fez parte da construção da indústria. Nós temos um exemplo excelente que é a Didia Bandera, que foi uma das pioneiras da metalurgia. Então, a gente poder carregar esse legado da representatividade da mulher que sim construiu a nossa cidade, que faz parte desses 150 anos da imigração italiana, é muito bonito. Acho que nós três concordamos. E também carregar o legado de rainhas e princesas que, com muita leveza, muita elegância, muita comunicação, muita compaixão e muito acolhimento também, que é a nossa, acho que, palavra favorita, elas conseguiram carregar esse legado. Então, para nós é uma responsabilidade também, porque depois de nós terão outras rainhas, outras princesas que também irão perpetuar essa história, que também vão honrar os nossos antepassados, que sim, agricultoras, mulheres que fizeram parte da indústria, estiveram no campo, a mulher ela faz parte de tudo isso. Então, Caxias do Sul foi construída também pela mulher. Então, é muito lindo e a gente se sente muito honrada de fazer parte de tudo isso. Júlia, vocês vão lá, vocês divulgam a festa, são as portas-vozes, né? Vocês que abrem esse convite assim para a festa, né? Como que é essa força, representar uma festa, uma comunidade? Conta um pouquinho para nós. Cris, é uma honra imensa. Eu acho que às vezes é difícil pôr em palavras as vivências que a gente tem, o carinho que a gente recebe da comunidade, a oportunidade que nós temos enquanto mulheres, e eu amo salientar uma coisa, enquanto mulheres jovens, de poder fazer esse papel, de poder levar uma história de uma festa quase centenária para frente e continuar honrando o legado de tantas mulheres, de tantas pessoas que vieram antes de nós. Isso me emociona, isso é um dos propósitos de eu estar aqui. Isso foi uma das questões que me fez querer participar da festa, porque eu sabia que seria um concurso onde eu poderia honrar tantas coisas e tantos valores que eu acredito também enquanto Júlia pessoa, não só como Júlia princesa.
Então, é maravilhoso. Nesse período, para nós, é muito importante de divulgação, né? Realmente agora é uma fase muito intensa, onde a gente tem muito contato e é possível ver, muitas vezes, no olhar das crianças, das adolescentes, das mulheres jovens, assim como nós, o brilho no olhar e elas transmitem isso. E para mim não tem honra maior do que poder representar as mulheres nesse lugar. Então nós representamos coragem, nós representamos força e aí nós temos a honra de carregar esse legado que para nós é histórico e vai ficar eternamente marcado nas nossas vidas. Luciane, a Júlia até falou de legado, né? Acho que é uma das palavras que traz muito, que a festa traz muito isso de representar o legado, né? Acolhimento. Eu acho que é tudo isso que a festa quer já, através do convite, fazer com que as pessoas já sintam, né? Isso. Esse é o papel da diretoria, né? Trazer a hospitalidade, o bem receber, o acolher, né? Então, a diretoria de hospitalidade e receptivo, esse ano, a gente está trabalhando muito com isso, né? Em valorizar o legado, né? Não só das mulheres, né? Falando, Ana Heck, vocês estavam comentando aqui, né? E eu lembrando, nossa, eu estou na diretoria de hospitalidade, tratando desse bem receber, e Ana Heck foi pioneira no bem receber na hospitalidade, né? E sem saber, estava consolidando e criando um roteiro turístico forte aí na cidade, né? Então isso, enquanto vocês comentavam, veio me lembrando dessa situação. E o nosso trabalho como diretoria está muito forte com isso. A gente quer que as pessoas que venham a Caxias se sintam acolhidas, se sintam bem recebidas. Elas já vão ser recebidas na festa com um cacho de uva, né? A diretoria vai estar lá com o seu espaço, com espaço com as agências, com a hotelaria, com os nossos roteiros, né? Para bem acolher, para mostrar tudo que a gente tem de bom. E fora isso, várias outras atrações e experiências para que as pessoas se sintam e vivam a festa da uva. Então é isso, a gente quer que o turista, o visitante, o caxiense, né, vivam a experiência, se sintam pertencentes à festa da uva e divulguem a gente cada vez mais. A Festa da Uva é uma oportunidade, né, para as pessoas conhecerem a cidade, voltarem, divulgarem, trazerem mais gente. Então é uma grande oportunidade até para fortalecer o turismo da cidade. Né? Isso, é uma oportunidade de negócio. Então, em todas as feiras, os eventos, as atividades que a diretoria participa, as meninas participaram de muitas ações comigo, né? Eu falo muito nisso. A gente também é bom para gerar negócios, né? É uma oportunidade de colocar Caxias na vitrine, o turismo de Caxias na vitrine. E a gente fez um trabalho bem dedicado, né? De sensibilização, de acolhimento, de envolvimento do trade turístico, né? Para que eles se sintam pertencentes à Festa da Uva e possam fazer negócios e prospectar clientes, enfim, né? E colocar a gente aí num patamar bem importante. Legal. E meninas, como é que é o trabalho agora com as embaixatrizes também? Elas já estão ajudando na divulgação da festa, na festa? Como é que elas ficam aí no trabalho junto com vocês? A nossa agenda ela é um pouco dividida, então até para que não fique sobrecarregado para nenhuma de nós. As embaixatrizes têm uma agenda, nós temos outra, mas sim, elas participam muito. É muito importante a participação de todas, das 9 embaixatrizes que fazem parte desse momento conosco. Todas estamos juntas, todas são pertencentes à festa, então é muito legal ver elas participando das visitas às escolas, aos lares, diversos lugares, e nós estamos tendo muito contato com elas nos Jogos Coloniais. Todas em algum momento participam, seja na comunidade que talvez tenha representado, por exemplo, a representante de Criúva, a Ju, ela esteve com nós nos Jogos em Criúva, a Jo, a Evelyn, esteve em diversos momentos conosco nos Jogos, então é muito importante para nós esse contato. Nós estivemos juntas desde abril e agora seguiremos juntas, é o nosso desejo como trio. Os Jogos Coloniais, que já é a pré-festa, mas é a festa quase, né? Porque é um gostinho de festa da uva. É um gostinho de festa, né? Ela vai até o final da festa da uva, né, Elisa? Isso aí. Os jogos, eles ocorrem até o último final de semana da festa e a final acontece no dia 7 de março, ali na praça. Né? Então, nós temos a final com os primeiros colocados de cada etapa de todas as comunidades que a gente vem passando. Vai ser bem especial. Cris, eu queria fazer um parênteses. Nós estávamos falando sobre a força da mulher, né? Sobre esse lugar que nós ocupamos. E eu também queria falar, além de força, sobre união. Porque até me emociono, porque eu encontrei nas meninas uma amizade muito linda nesse período. E nós nos damos muito bem. Nós estamos juntas, né?
em todos os momentos, e a gente passa também a aprender a conviver juntas, porque nós estamos 24 horas juntas. Quando cada uma vai para sua casa, a gente continua no grupo conversando, né? E, enfim, pensando de que forma a gente pode... Isso é um trabalho também, né? Então, entender de que forma a gente pode fazer o nosso trabalho bem feito, atingir o maior número de pessoas. Isso também é importante falar, porque, por vezes, a gente pensa sobre competitividade, sobre, enfim, outros temas, mas também existe muita união, né? Existe uma força feminina e também muita união. E também, né, trazendo as embaixatrizes, agora nós estamos realmente tendo mais contato com os jogos e na festa vamos ter mais ainda. Então, é para dizer que sim, existe esse espaço para todo mundo e que nelas eu encontrei uma amizade e encontro diariamente também uma fortaleza para a gente compartilhar os momentos bons, mas também os momentos desafiadores que eles acontecem. Então, muito obrigada, meninas, por estarmos juntas, aproveitando o espaço. Sim. E é muito legal você trazer isso, né, Letícia? Porque a gente se fala tanto em competitividade, até às vezes, né, porque não ganhou, então não vai fazer esse trabalho. Não, às vezes sim, fazem o trabalho igual, bem feito, fazem coletivo, porque a festa é o motivo maior, né? Então é legal falar isso para as pessoas não alimentarem isso numa fase que as pessoas têm tanta disputa. Não, existe também o outro lado, né? Existe o lado bom, que as pessoas sim se acolhem, sim se dão bem, sim se entendem, né? E isso com certeza ressalta o trabalho de vocês, né? Então é muito legal você trazer isso. E muito bonito essa emoção, assim, de vocês, no caso, né? Muito bonito isso, e dá para sentir, né? Já dá para sentir isso, que vocês são jovens, e eu acho que vocês vão precisar muito uma da outra para se motivarem sempre, né? Dia após dia, porque eu sei que é cansativo, e o cansaço às vezes faz a gente desanimar, então vocês vão ter uma outra para se animar, para se levantar e para seguir nesse trabalho bonito que é a festa da uva. Eu sinto que é lindo o momento que a gente vive, é emocionante, mas é muito desafiador, porque a gente carrega, como as três falaram, o peso de carregar um legado, carregar a história, então tem uma responsabilidade. Muito grande. E só as três sabem o que é viver Festa da Uva, o que é ser a corte da Festa da Uva. Então, o nosso porto seguro somos as três juntas, então, como a Leite falou, sim, chegamos em casa, estamos juntas, ou em ligação, ou mandando foto, ou contando alguma novidade, porque acredito que tanto a família da Leite quanto a da Ju se tornaram a minha família também. Minha mãe tem um carinho enorme, meus pais gostam muito de todos, então a gente realmente formou uma família de Festa da Uva, de trio, então para nós é muito importante, porque sim, eu vejo mais as gurias do que minha mãe, meu namorado, então a gente precisa ter essa boa união, essa parceria, e eu acho que algo que é muito importante é a comunicação. Então, qualquer decisão que as três tomam, as três conversam, entram em consenso, a gente procura ver o que é o bem-estar de todas, se colocar, claro, sempre colocando um lugar na outra, enfim, se colocando cuidando uma da outra, cuidando e protegendo. Então, isso é com certeza o nosso diferencial como trio. Esse acolhimento que nós temos entre nós, que existe com a comissão social, com a comissão comunitária, é importante essa harmonia, porque é essa harmonia que vai receber o turista, que vai receber o visitante na festa. Então, começa por nós, né? Começa com todo esse engajamento da comunidade e precisa ser dessa forma. Esse é o nosso maior desejo e sei que é o desejo da Lu também e de toda a comunitária, que o turista, enfim, a pessoa que venha até o parque de eventos, que vá até os desfiles, seja bem recebido e se sinta acolhido. Caxias tem esse sentimento muito forte de acolhimento. Então, esse é o nosso desejo. Por mais que digam que não. Não. A gente está aqui para afirmar que sim. Existe muito acolhimento em Caxias. Frio, que só trabalha. A gente só trabalha, mas a gente sabe acolher também, né? Bom, meninas, nós estamos encerrando esse bloco. Muito legal, então, já acompanhar essa emoção de vocês, saber o significado de cada detalhe do traje, né, Luciane? Então, obrigada. Né? Mas vamos ficar que tem mais. E no próximo bloco a gente vai falar mais sobre a festa, os preparativos, um monte de coisa, tá? Você que está aí, não saia, nós voltamos já já. Fica no alto da serra, cenário alegre em Caxias do Sul. Cacho de uva começa a brotar. Legado, vem celebrar. Festa
Festa da Uva. Shows nacionais, desfiles cênicos, gastronomia e muito mais. 19 de fevereiro a 8 de março em Caxias do Sul. Gestos de amor duram para sempre. E eu falo isso com o coração cheio de esperança. Aqui no Rio Grande do Sul, a doação de órgãos tem transformado vidas. Vidas que estavam por um fio e que agora seguem em frente. Mas a gente ainda pode fazer mais. Você pode fazer mais. Ser um doador é um ato de generosidade, de empatia. É dizer sim à vida, mesmo na hora mais difícil. E tem um detalhe que é muito importante. Só acontece se a sua família souber da sua vontade. Então fale com quem você ama. Deixa claro esse seu desejo. Um único doador pode salvar até 8 vidas. 8 histórias reescritas por um gesto de amor. Seja um doador de órgãos, porque gestos de amor duram para sempre. Olá, estamos de volta com Entre Elas, hoje conversando com o nosso trio querido, que representa a grandiosidade da festa da uva que está chegando, também com a Luciane, que é diretora de hospitalidade, receptividade da festa também, que acompanha as meninas, para falar um pouco do trabalho, né, desse pré-festa, que é tão, não sei se é tão intenso quanto a festa, mas chega perto, eu acredito, né, meninas? Porque aí são muita divulgação, muitos lugares que vocês vão, né? Conta um pouquinho para nós como é que está sendo esses dias aí, muito turbulentos, muito cheios de atividades. Sim, tem sido bem intensos. Agora, até a festa, nós temos os Jogos Coloniais, então, que deram início no final de semana passado, mas também agora o nosso foco é muito poder ver os apoiadores, os nossos patrocinadores, poder ir até lá, fazer um convite pessoalmente para eles, né? Poder então fazer esse rodízio das empresas que acreditam na nossa festa, que nos ajudam a fazer tudo acontecer. Em alguns momentos, veículos também de mídia que nos ajudam a propagar a nossa festa na divulgação. Então agora nós temos uma agenda extensa que vai até realmente ali dia 19. A gente ainda vai estar fazendo divulgação, porque às 4 horas tem a abertura da festa. 19 dia que começa a festa, vai até dia 8 de março. 18 dias de festa. Luciane, me ajuda, quantos números? 18 dias de festa. 18 dias de festa, 17 shows nacionais. 17 shows nacionais. 120 atrações culturais aí durante todo o período do evento. Que envolve gente de tudo que é lugar. Isso, artistas locais, regionais. Então, nos outros palcos, né, além do que estará na Arena Multiuso. Então, são números bem interessantes. Já temos mais de 90% dos espaços vendidos. Os expositores, que são quantos expositores? Eu não vou ter o número exato da quantidade de expositores, mas eu sei que está na faixa dos 90% vendidos. Isso eu te passo depois. Eu te passo depois, Cris. Mas tem espaço para quantos expositores? Não vou saber te dizer. Mais de 100. Mais de 100, sim. Mais de 100, sim. É porque como ele é por segmentos, né? E aí centro de eventos, pavilhão 1, pavilhão 2. E inclui a agroindústria já também, esse espaço de expositores. Sim, teremos a agroindústria, a Vila dos Distritos. Então, a agroindústria focada principalmente nas agroindústrias de Caxias, né? Então, foi feito um trabalho aí de prospecção dessas agroindústrias. A Vila dos Distritos já está sendo toda formatada através das subprefeituras, né? A área da exposição de uvas está diferenciada esse ano. O formato da exposição vai ser diferente. Eu ia até pedir diferenciais da festa. Então, a exposição da uva vai ser um pouquinho diferente. A exposição da uva vai ser diferente. Vai ser no início? Vai ser no centro de eventos. Logo, a pessoa vai ter que entrar e aí falar com a hospitalidade. E depois vai ser, né, vai conhecer ali a parte da exposição de uvas. Uma ação bacana que eu acho que vale a gente destacar, que é uma parceria da Diretoria de Hospitalidade com a Diretoria de Agricultura. Esse ano nós teremos degustação de uva e de vinhos caxienses. Muito então, legal. Ali no espaço. Para promover nosso produto, que é o vinho também. Para promover o nosso produto. Que vem da uva também. Isso. Então, a pessoa vai poder, o visitante vai poder conhecer, passar pela exposição, e aí vai ter 3 horários durante a semana e 6 horários no final de semana, para fazer degustação de uva caxiense. Então, os nossos agricultores e vitivinicultores vão poder, né, estar ali divulgando o seu produto. Né? Esse é um dos diferenciais da festa. Mais diferenciais que você queira comentar?
Sim, nós teremos o brinde no Mirante, né, que também é um... Isso, vai ter a parte da degustação lá no Cristo, né, no Mirante. O brinde do Mirante, que é um diferencial. As visitas guiadas nas réplicas vão ter 2 horários durante a semana. Todas essas atrações são gratuitas. Então, a pessoa vai poder prestigiar, né, durante todo o dia, com horários já pré-determinados, né? O saguzaço nos finais de semana. Né? Nós temos a pisa de uva diária também. A pisa de uva. Teremos um espaço de experiência, onde vai ter uma roda de chimarrão. Vai ter a pisa de uva, vai ter os jogos coloniais. Vai ter para todo mundo. Vai ter pisa de uva. Pisa diária. A gente sabe que a pisa, as pessoas adoram. Nossa. Nós participamos. É bem sensorial, né? Nós participamos de 2 feiras em Gramado e no Rio de Janeiro. E quando nós falávamos da pisa de uva, as pessoas já sabiam do que a gente estava falando. Então, esse ano, nessa edição, a pisa vai ser diária. E importante que toda a comunidade já pode acessar o site da Festa da Uva, onde toda a programação está descrita. Então, os horários né, de cada uma das atrações, enfim, como faz para participar também. Isso já está tudo descrito em cada um dos dias. Os desfiles cênicos. Esse ano também vai ter o desfile noturno e o desfile diurno. Então, às quintas e aos domingos. O espetáculo Som e Luz. Teremos espetáculo Som e Luz, então uma noite terá desfile, outra noite terá espetáculo, outra noite terá show. Então o visitante vai ter sempre um atrativo na parte da noite para estar aproveitando o nosso parque. Né? Lembrei de um diferencial muito importante, que são 4 dias de acesso livre ao parque de eventos. Às segundas e às terças-feiras, a entrada é gratuita no parque de eventos. E, inclusive, o espetáculo Som e Luz, ele também, a equipe que organizou pensou em levar para esses dias também, para que realmente fique acessível, né, para todos que queiram fazer parte. Então, são 7 noites do espetáculo Som e Luz e alguns acontecerão, então, em segunda ou terça, para também contemplar essa entrada gratuita no parque. Nossa, é muito diferenciais. Muito diferenciais. A gente está 95 anos, né, de festa, então a gente pensou muito nessas experiências. E eu gosto de ressaltar que essas experiências elas não serão cobradas. Tirando o brinde ao Mirante, que a pessoa vai ter que adquirir o seu vinho, espumante, né, mas vai ganhar uma taça. Né? E o espetáculo Som e Luz, os demais são todos gratuitos. Então, a pessoa vai poder ficar numa imersão, né? E viver Festa da Uva. Exatamente, mega importante em relação aos ingressos do Som e Luz, eles são a partir de R$5. Então também o cuidado em ter um espetáculo incrível, pensado com um monte de artistas locais, são mais de 40 artistas locais participando e dando vida àquela área do nosso parque de eventos, de uma forma muito acessível para a nossa comunidade. Né? Então, isso é importante salientar, a partir de R$5 os ingressos para poder desfrutar de um encantamento cultural, enfim, que tem sido preparado pelo SESC e o Sistema FEComércio. Uma festa bem acessível, então pensada, que todo mundo possa aproveitar, usufruir, desfrutar de tudo que ela tem de bom e melhor. Nós estávamos falando em números e nós participamos da reunião com os agricultores para falar sobre a distribuição de uva, precificação, e serão 150 toneladas de uva, tanto em distribuição, degustação no parque de eventos. Então é importante ressaltar um número tão significativo. E como é que está a safra esse ano? Boa. Já sabe? Tá boa, tá bonita, boa, né? Sim. Nós acompanhamos. A nossa aqui está muito cheirosa, né? O cheirinho tá incrível, preciso contar para você. Depois que o programa acabar, que o cheiro tá assim, convidativo. Eu acompanhei a entrevista do Edgar, que foi um dos nossos jurados, que trabalha na Luiz Argenta, que falou que esse ano a safra está excelente, porque nós tivemos um frio extremo. Então a uva pode descansar no frio. Claro que conhecimentos técnicos de uva nós sabemos alguns, né? Mas ele teve uma boa explicação, então nós estamos muito felizes que essa safra está muito boa, a colheita está iniciando, logo mais nós teremos a abertura das colheitas aqui em Caxias do Sul, então nós estamos muito ansiosos. Só notícias boas. Temos também o Dia da Uva Orgânica. É a primeira vez que nós teremos uva orgânica na Festa da Uva. Então, acredito que seja no dia 6... Eu não me recordo muito bem o dia, mas vai ser amplamente divulgado depois. É legal depois. Pensar nesse nicho também, né? Isso. Nós temos produtores caxienses que produzem a uva orgânica, então eles também vão ter um espaço e um dia para poder apresentar para a comunidade esse produto, que talvez não seja amplamente tão conhecido por todos, mas que vai ter um espaço especial na nossa festa. E deve ter uns cuidados diferentes, enfim, também, né?
Luciana, deixa eu te perguntar, eu me lembro de alguma coisa nas edições passadas, pessoas que vêm aqui para a cidade, querem visitar a festa, querem aproveitar para já dar uma volta no interior, conhecer mais a cidade. Está sendo pensado alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente fez um trabalho bem forte, né? Tu até comentaste antes, né? O trabalho ele se intensifica agora. A gente está fazendo esse trabalho de mobilização e articulação, isso desde o ano passado, quando a comissão comunitária foi nomeada. Nós já começamos a fazer articulação com as principais operadoras e agências de emissivos e receptivos do Brasil. Então, hoje a Festa da Uva está sendo vendida por uma grande operadora nacional, né? Em seguida, vocês vão começar a olhar aí os nossos cartazes espalhados, né? Estamos sendo vendidos também numa grande operadora regional, né? E indicando sempre o nosso receptivo local. As nossas agências de receptivo já estão com todos os produtos e pacotes prontos para venda, além da hotelaria e da gastronomia, que todo mundo está se preparando e se enfeitando para a Festa da Uva. Então, os hotéis já estão fazendo promoções, estão fazendo ações diferenciadas para o evento, os restaurantes também, criando um prato específico para a festa, colocando uma sobremesa diferenciada. Então, tem isso. E além do... Porque a gente não pensa só Caxias, a gente pensa região. Então, quanto mais o turista ficar por aqui, melhor. Então, a gente está com essa articulação regional junto às nossas agências. Cris, eu queria lembrar um fato importante, que é um diferencial também desse ano, é que 9 municípios terão stand proporcionados pela prefeitura, pela nossa festa, para que eles possam ir lá e fazer as suas ativações. E esses 9 municípios são da colonização italiana, são berço da imigração italiana. Então é muito bacana também, porque a gente sim promove a nossa cidade, promovemos a nossa festa, mas cada um trabalhando junto, enfim, com suas ativações, o seu conjunto, a gente pode trabalhar toda a Serra Gaúcha e esses municípios que fazem parte da história da imigração italiana. Então esse é um diferencial bem bacana. O stand é proporcionado pela festa, então realmente eles só decoram como quiserem, colocam as ativações e estarão lá e os turistas podem conhecer. Nossa, bastante coisa. Bastante coisa. Tanto que as nossas agências, os nossos roteiros, eles estarão no espaço da hospitalidade. Então, caso algum visitante queira já fechar algum pacote ou fazer alguma visita, é só conversar direto com a gente e com o operador que ele vai estar ali para fazer o atendimento. Então, tanto para ir para os desfiles ou se quer esticar e ir para outros roteiros, vai ter as nossas agências de receptivo ali conosco durante todo o período da festa. É importante falar, porque a gente tem a festa, né, que é a visita aos pavilhões, mas tem o desfile, né, que fora dos pavilhões, tem visita ao interior, tem outras opções que também fazem parte da festa, né, que complementam a festa, né? Os próprios shows também é uma forma de as pessoas também... Sim, os shows, sabe que é um número interessante, Cris? A gente já tem mais de 8 mil ingressos vendidos para um dos shows nacionais e a maioria não é de Caxias. A maioria é de fora, inclusive de São Paulo. Então, são números interessantes, assim, né? Que a gente está sentindo que vai ter uma grande procura, né? Então, a expectativa de público tá boa para essa festa, tá. Né? A nossa meta é alta, eu brinco com as gurias, mas nós vamos bater a meta. 700 mil visitantes. 700, tem uma meta. Sim, que legal. Sim. E a gente quer atingir essa meta. E nós vamos, porque tem muitas mãos trabalhando para isso. Isso, e assim como falávamos, esses visitantes, essas 700 mil pessoas que nós esperamos, visitam a Festa da Uva, visitam Caxias do Sul, mas também visitam a Serra Gaúcha. Então, por isso é importante estarmos unidos enquanto Serra Gaúcha, porque esse visitante ele vai conhecer outro destino, ele vai passear por aqui e ele vai voltar também, né? Então, sabemos da importância da festa para essa divulgação da nossa cidade e também para o desenvolvimento econômico, social, cultural também. É importante a gente trazer a questão da diversidade dessas 120 atrações que terão no parque ao longo dos 18 dias de festa. Foi muito pensado na diversidade também. Sabemos que Caxias é berço da imigração italiana, mas hoje 23 etnias fazem parte da nossa cidade. E a gente deseja que todas essas etnias e todas essas pessoas se sintam representadas na nossa festa. Essa era uma das perguntas, até porque como a Caxias é imigração italiana, mas hoje nós temos diversas, né, culturas aqui envolvidas. E também é uma preocupação de trazer até o acolhimento, o pertencimento à cidade e à nossa festa, né? Então eu acho que é uma forma também de mostrar que tem essa preocupação, né, que vocês trazem esse trabalho também na divulgação. Com certeza, e sabe que até a gente pode dar poucos spoilers do desfile, tá, Cris? Já vou avisando, poucos spoilers.
mas a gente pode já falar o quanto a diversidade vai ser contemplada no nosso desfile e o nosso público, a nossa comunidade vai poder sentir orgulho realmente assim de Caxias, porque existe aqui muito acolhimento, muita hospitalidade e o nosso desfile vai trazer isso para as ruas da Sinimbu também. E, Cris, eu acho que o nosso próprio tema já fala sobre isso, sobre essa pujança que é a nossa Caxias do Sul. Que sim, fruto de um sonho imigrante, todos nós somos fruto de um sonho imigrante. Eu sou fruto do italiano, do alemão, do português. E essa pujança que faz a nossa cidade tão linda, tão acolhedora, são sim aqueles imigrantes que chegaram aqui com muito pouco e construíram essa cidade tão linda. Mas claro, com muito sacrifício, mas construíram. Então, sim, somos berço da imigração italiana, mas muitas outras etnias, como a Leite falou, 23 etnias fazem parte da construção dessa cidade. Honramos o nosso legado ao mesmo tempo que incluímos todas essas pessoas que fazem parte. Sim, porque somos todos um só povo, né? O povo caxiense. E, meninas, para encerrar, estamos encerrando o tempo, assim, só para falar, né, resgatar um pouquinho do vestido que foi também o início do programa. O que ele simboliza para vocês? Qual que é a história que vocês acham que vai deixar até esse resgate, essa coisa de uma vez rainha, uma vez princesa, sempre rainha e princesa, essa questão da família que vocês trazem bastante também. Podem falar todas. O traje, ele é a realização do nosso sonho. E ele carrega, além de carregar a beleza, ele carrega muitos elementos da nossa cidade, da nossa cultura. Eu entendo o nosso traje realmente como esse resgate desse legado, ao mesmo tempo em que ele traz modernidade. Então, é o que provavelmente essa edição da festa vai ficar marcada, né, de trazer o que é nosso, mas também de trazer o novo. Então, ele representa isso para mim. Até a gente está trazendo imagens dos vestidos das épocas passadas, né? Das festas passadas. Porque foi uma evolução, já teve traje curto, já teve traje que um pouco mais até a canela, já teve várias variações, claro, sempre, né? Trazendo a uva, nosso símbolo. Mas a gente fala também dessa evolução e continuidade também, né? Com certeza. E o nosso traje, eu acredito que o Rio conseguiu sim manter essa tradição que se perpetua há 95 anos. A primeira rainha foi em 1933 e sim, a diferença de traje, de composição, ela é nítida, ela é notória, mas sempre tem a nossa uva, os nossos bordados, tem muita história, as cores também às vezes acabam se prevalecendo. E eu sinto que o Rico conseguiu manter essa tradição de traje de rainha, de princesas e manter também a modernidade, trazer um pouco de contemporaneidade, porque sim, a nossa festa se reinventa a cada ano. Essa edição a gente tem, a edição passada também é outra, muito uso da tecnologia, então uma forma de perpetuar e promover a nossa festa, sim, através das redes sociais. Então a gente consegue trazer um pouco de modernidade que pede, mas manter a tradição que se perpetua há tanto tempo. Então o nosso traje, ele simboliza o nosso trio, a nossa corte em união, simboliza fazer parte dessa história. A gente sabe que o nosso nome vai estar marcado, vai estar no quadro que a gente sempre sonhou de rainhas e princesas, que fica no Museu da Réplica do Parque de Eventos. Então esse traje simboliza tudo isso. Isso aí. E acho que a gente também ficará marcada, né, a edição de 2026 como uma edição que trouxe muito a questão da contemporaneidade, mantendo, honrando esse legado, tudo que nós já falamos, mas trazendo o contemporâneo também. E não adianta, é importante, a festa ela precisa se reinventar. Nossa festa não pode ser igual do que foi em 1956. A nossa vida mudou muito, a nossa cidade mudou muito, o mundo mudou. Então a festa, e eu tenho certeza que ela permanece há 95 anos viva e pertencente, justamente porque ela foi se atualizando muito. Então o nosso traje traz essa atualização. Nós estamos aqui hoje de camisa de seda, né, com um traje que é super modular, com uma coroa que trouxe um design totalmente diferente das outras. E num primeiro momento nós sabemos que isso pode até gerar um impacto para a nossa comunidade, mas o que nós queremos lembrar é que o acolhimento não muda, a união não muda, o cuidado, o amor pela nossa festa não muda. E o nosso traje, ele acompanha a evolução da moda, a evolução da vida cotidiana, enfim. Então acho que isso também vai ser um ponto que vai ficar marcado. A edição de 2026 trouxe a contemporaneidade, a própria coleção cápsula do trio, então nem sempre nos vende traje, nós também utilizamos outras roupas de marcas locais, marcas gaúchas, marcas caxienses, que é algo muito importante que a gente leva também.
Então é isso, né? É unir tudo 2026 com a Festa da Uva. Acho que a gente tem conseguido trazer essa essência para essa edição. E para encerrar, vamos convidar o pessoal para participar da festa, então. Cris, então nós gostaríamos de agradecer o espaço, poder falar da nossa festa é muito importante, ainda mais na contagem regressiva, está cada vez chegando mais perto dessa concretização de um sonho, desse momento tão importante, não só para a nossa cidade, mas para todo o Rio Grande do Sul. Então, nosso maior objetivo e desejo é que todos sintam-se bem-vindos à festa. Que sim, o turista possa chegar e se sentir pertencente à nossa festa, porque a festa ela é feita de pessoas para pessoas e é isso que a gente preza muito. Então, do dia 19 de fevereiro a 8 de março, nós esperamos todos vocês. Sintam-se bem-vindos e vai ser um prazer recebê-los. E muito obrigada, Cris. E a gente quer ouvir também a Letícia, a Júlia e a Luciane para falar, né? Luciano, um trabalho voluntário ser feito, né? Então vamos também convidar o pessoal para... Isso é um trabalho voluntário, mas que dá muito orgulho. Eu vivo Festa da Uva quando eu ainda era estagiária na área do turismo, né? E também não sou caxiense, né? Mas hoje me sinto pertencente, né? E não me vejo não envolvida em Festa da Uva, né? Então eu sou muito grata pelo convite de fazer parte da comissão comunitária. Me dá o brilho no olho, né? Em falar em Festa da Uva. E eu tenho certeza que vai ser uma festa linda e queria convidar todo mundo, né, para estar conosco, para conhecer, para prestigiar, para viver todas essas experiências que a gente pensou aí com tanto carinho, né, para que todo mundo possa sair daqui sabendo e vendo que Caxias do Sul sabe acolher bem, sim, né? Então convido a todos, né, de 19 de fevereiro a 8 de março. É isso aí. Então nós estamos prontas, junto com a comissão social, juntas com a comissão comunitária e as embaixatrizes, para acolher a todos, a nossa comunidade. Tem sido realmente muito especial viver isso e não tem sentido se a comunidade não participar. A festa está sendo feita para Caxias, para a nossa região, para o estado e para todo mundo que vê as nossas propagandas, as nossas divulgações e sentir esse chamado de vir para Caxias. Então vai ser muito especial, participem dos desfiles, tem muitos voluntários. Um número importante, a Festa da Uva emprega 10 mil pessoas nesses 18 dias. Então a nossa festa realmente movimenta a nossa economia, o nosso turismo, gera emprego, ela é muito importante para a nossa cidade, a gente precisa vir e apoiar ela também, de 19 de fevereiro a 8 de março, para ficar gravada a data. Eu faço das palavras das meninas as minhas também. É um amor muito grande por Festa da Uva. E é muito bonito ver o envolvimento de toda uma comunidade. Às vezes não é um envolvimento direto, né? Seja pela comissão, seja pelo trabalho, né? Fazendo parte desse número de 10 mil pessoas que trabalham na festa, mas todo caxiense de alguma forma se sente tocado por Festa da Uva. Então esse é o nosso desejo, que Caxias do Sul respire Festa da Uva, já está, mas a partir de agora é cada vez mais intenso, e o turista que aqui vier também sinta, né, o cheirinho da uva, mas sinta esse amor e esse acolhimento que nós temos. Então, de 19 de fevereiro a 8 de março, nós esperamos todos vocês. Quero agradecer muito a participação de vocês mais uma vez aqui. Já me sinto super acostumada com vocês, né? A Luciana já trabalhei junto também, então muito bom compartilhar um pouco desse amor, dessa dedicação, desse carinho pela festa, né? Que todos temos, né? Que todos queremos compartilhar. Queremos lembrar também que a Câmara vai estar lá com um stand, vão ter transmissões ao vivo de programas, vamos fazer entrevistas lá também, então nós vamos também participar ativamente dessa festa, com muito orgulho, né? Então, a equipe toda da TV Câmara Caxias vai estar presente na festa, e eu quero agradecer, além das minhas convidadas também, o pessoal que ficou na produção, na direção, a Carol Ellen, que está aqui no meu ponto, a Vivi, que também já ficou, a equipe da Focus, as meninas de Libras também, que estiveram conosco. E você que nos acompanhou com a sua presença, com a sua audiência, muito obrigada e até um próximo Entre Elas.